Olá pessoal, nesta aula irei abordar um tema extremamente importante, que é sequência da primeira aula de verbos, e vamos à estrutura dos verbos, estrutura morfológica dos verbos. Um verbo é marcado pela presença de um radical e de desinências. Marque bem isso, pessoal. Um verbo é marcado pela presença de um radical e de desinências. Considerando-se o conceito geral do verbo, o radical é a parte do verbo invariável. Então, a parte que não varia do verbo é chamado de radical, enquanto a desinência é a parte variável. Porém, isso é válido para verbos que são regulares. Verbos regulares. Então, os verbos regulares têm o seu radical, que é a parte invariável, enquanto a desinência é a parte do verbo que é variável. Neste exemplo aqui, cantar, presente do indicativo. Primeira pessoa do singular, eu canto. Primeira pessoa no plural, nós cantamos. Note que o cante, ele não muda, porque é o radical. O que muda, a parte variável, foi o e o amos. Há uma parte que é sempre invariável no cantar, que é o cante, para todo o paradigma de conjugação do verbo cantar. Então, ou seja, para todos os exemplos do verbo cantar, o cante, que é o C-A-N-T, ele é invariável. O radical indica o que? A semântica do verbo. É o radical que carrega a natureza, a essência do verbo cantar está no cante. A parte que varia no exemplo, o exemplo do verbo cantar, o que variou? O e o amos. Isto é chamada de desinência. Isto que varia é a parte desinencial, é o desinencial do verbo. Essa desinência valerá inclusive para outros verbos que tenham outras estruturas, como, por exemplo, comer. Presente do indicativo, presente do indicativo. Então, comer é um verbo que está no presente do indicativo, está indicando uma ação. Primeira pessoa do singular, eu como. Primeira pessoa no plural, nós comemos. Novamente, nós temos um radical com, e a desinência é o e o emos. O que variou entre os dois exemplos, amos e emos, a denominada vogal temática, cuja serventia é estabelecer a conexão eufônica, harmônica. Quando dizemos sobre eufonia, estamos nos relacionando à forma harmônica, à forma da boa pronúncia entre o radical e a desinência. A vogal temática não está colocada na estrutura morfológica do verbo, porque a vogal temática tem menos importância se considerarmos as duas outras partes, ou seja, o radical do verbo, mesmo sem a vogal temática, ela tem mais importância do que as flexões, as variações que há na desinência. Na conjugação verbal, a vogal temática surge quase que naturalmente, para que o verbo tenha harmonia, tenha eufonia, ou seja, tenha uma boa pronúncia e seja agradável aos ouvidos. O sentido de um verbo está no radical e a flexão do verbo está nas desinências. Grife isso aqui, tá, pessoal? O sentido de um verbo está no radical e a flexão do verbo está sempre nas desinências. A vogal temática não está colocada na estrutura morfológica do verbo porque a vogal temática tem menos importância se considerarmos as outras partes. Estou repetindo isso aqui, tá? Na conjugação verbal, a vogal temática surge quase que naturalmente, para que seja agradável. Sempre o sentido de um verbo está no radical e a flexão do verbo está nas desinências. Atente para isso. Na primeira pessoa do singular não há vogal temática. Depois a gente explica isso aqui, mas é bom marcar. As formas do verbo. Basicamente, há três formas nominais para um verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é o verbo no seu estado puro, no seu estado pleno, terminado em ar, ir. Cantar, falar, correr, bater, partir, sorrir. Isto é no infinitivo. Esta é uma das formas nominais do verbo. A segunda forma é no gerúndio.
é o verbo terminado em NDO, cantando, correndo, partindo, brincando. Então, sempre que tiver essa partezinha no final do verbo, esse NDO, ele estará na forma do gerúndio. Particípio é o verbo terminado em ado e ido, cantado, corrido, partido, sofrido. Então, essas são as 3 formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas indicam as conjugações verbais no caso infinitivo. Que formas? Essa aqui. Na primeira conjugação verbal, são os verbos terminados em ar: cantar, amar, sonhar. Na segunda conjugação verbal, os verbos são terminados em er: correr, comer, exercer. Na terceira conjugação, são os verbos terminados em ir: sorrir, partir, colorir. Mas atenção! O verbo por é o verbo da língua portuguesa não terminado em ar, er e ir. E pertence à segunda conjugação, porque no português arcaico, o que é o português arcaico? É aquele português que deixou de ser usado. Então, nesse português arcaico, não havia a forma verbal por, mas sim poer. Isso também é válido para os verbos derivados do verbo por. Compor, que no português arcaico era compoer. Depor era depoer. Interpor era interpoer. Com o passar do tempo, essas formas verbais foram sumindo, né? E ficou compor, depor, interpor. Por isso é que não tem a terminação em or. É ar, er e ir. Locução verbal. Na locução verbal, há um verbo auxiliar e um verbo denominado principal. Só voltando à questão da locução, lembra que a gente já falou em locução adverbial, que são 2 palavras com a função de advérbio. Então, locução verbal são 2 palavras com funções de verbo. Então, na locução verbal, há um verbo auxiliar e um verbo denominado principal. A diferença entre eles é que o verbo auxiliar tem a função de carregar a concordância, e o verbo principal tem a responsabilidade de carregar o significado da locução. Guarda bem isso aqui. O verbo auxiliar tem a função de carregar a concordância e o verbo principal tem a responsabilidade de carregar o significado da locução. Há 2 formas de locução verbal importantíssimas: voz passiva analítica e tempo composto. Não há com que se preocupar, porque numa outra aula eu vou abordar esse tema: voz passiva analítica e tempo composto. Os aspectos flexionais. O verbo regular é um verbo de conjugação previsível. Tá? Estou falando do verbo regular. O verbo irregular é um verbo de conjugação imprevisível, porque há alterações no radical. Então, olha só, voltando só um pouquinho no verbo regular. Verbo cantar. Então, esse cante, ele continua na conjugação eu canto, tu cantas, ele canta. O verbo irregular é um verbo de conjugação imprevisível, porque há alteração no radical. Neste exemplo aqui, ó, o verbo ser, presente do indicativo. Eu sou. No tu já muda totalmente o radical. Tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, olha só, há uma mudança desse radical no tu, no ele, tá? Então, isto é um verbo irregular. Verbo pronominal é aquele que possui uma parte integrante do verbo, é aquele que apresenta na sua estrutura original um pronome oblíquo átono que o conjuga. Então, o verbo ele é conjugado por este pronome. Por exemplo, o verbo sentar-se. Então, o se, um pronome oblíquo átono, está conjugando esse verbo. Como seria este verbo conjugado? Eu me sento, tu te sentas, ele se senta. Então, este pronome oblíquo átono está conjugando este verbo, assim como acontece no verbo arrepender-se. Bom, pessoas, aqui a gente deu mais uma entrada nessa questão dos verbos, tá? Aqui nós estamos cuidando da estrutura dos verbos, ainda não falamos dos verbos defectivos. Próxima aula a gente entra com um pouco mais de cuidado nessas particularidades do verbo, ok? Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Bons estudos.